nós já vimos que a gente não pode fazer uma soma vetorial como se fosse soma de números algébricos, uma soma algébrica de números reais. E a questão da multiplicação? Eu posso pegar um número real e multiplicar por um vetor? A resposta é sim. Uma vez que eu entendo que uma multiplicação de um número por um vetor nada mais é, no fim das contas, do que uma soma vetorial. Ou uma soma ou uma subtração, que é também uma soma. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um vetor A, e esse vetor A ele tem essa direção, esse sentido, e o módulo 3. O que significaria fazer a operação 2 vezes A? 2 vezes A é simplesmente pegar o vetor A 2 vezes. Ou seja, é a mesma coisa que somar A mais A. Isso aqui vai me resultar um vetor de módulo 6. E esse vetor de módulo 6 é o vetor 2 vezes A. Então, se eu fosse 3 vezes A, eu ia pegar o A e somar 3 vezes. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui é que no final das contas, a multiplicação ela também é uma soma. E a depender do que seja uma divisão, ela pode ser encarada também como uma subtração, que é uma soma, por um número negativo. Então, se for assim, eu posso fazer essa operação, porque eu não estou fazendo uma operação, na verdade, no fundo, entre um vetor e um número real. No fundo, eu estou fazendo uma operação entre dois vetores. E por isso eu posso fazer. O interessante é que se você multiplicar um vetor por um número real, você não muda a direção do vetor. Você pode mudar o módulo e você pode mudar o sentido. Nesse caso aqui eu só mudei o módulo. A resultante deu um módulo maior do que esse cara aqui. Não mudei o sentido porque o número não era positivo. E se o número fosse positivo? Concorde comigo que menos 2A é a mesma coisa que escrever 2 vezes menos A. Eu sei que o vetor menos A é um vetor igual ao vetor A, ou seja, tem o mesmo é um vetor que tem o mesmo módulo que o vetor A, ele tem a mesma direção, só que ele tem um sentido oposto. Então o que seria o menos A? Seria esse vetor aqui. Ele teria 3 unidades, só que ele teria o sentido oposto ao vetor A. Então se eu quero multiplicar 2 vezes menos A, que é a mesma coisa que menos 2 vezes A, simplesmente eu teria isso aqui, ó. O vetor menos A 2 vezes. Menos A somado com menos A, isso daria menos 2A. Então é assim que funciona. Nesse caso, como o número real é um número negativo, ele inverte o sentido também do meu vetor, além de mudar o módulo do vetor resultante aí. E se for um terço de A? Nesse caso eu divido A por 3 e eu vou ter um vetor, já que a gente já entendeu qual é o processo, um vetor com apenas uma unidade. Esse vetor, ele é um terço de A. Agora uma observação importante. Olha uma maneira que a gente pode usar para representar isso aqui. Entenda que eu agora fiz um plano cartesiano aqui, né? Coloquei o eixo Y, o eixo X, e eu coloquei dois vetores que eles estão orientados dentro desse plano cartesiano. O vetor A ele está aqui e o vetor B ele está aqui. Quem é o vetor A? O vetor A, se você observar aqui friamente, nada mais é do que eu pegar um vetorzinho aqui, somar com esse outro vetorzinho aqui. Lembra lá da decomposição de vetores? Então, se eu somar esse vetor com esse vetor, me dá o vetor A. Então, é a mesma coisa dizer que o A ele é um vetor que é 4 para a direita, tem 4 unidades para a direita, somado com outro vetor que tem 3 unidades para cima. Isso aqui é o meu vetor A. E quem é o meu vetor B? É a mesma coisa que eu tenho um vetor que tem 3 unidades para a esquerda, somado com outro vetor que tem 3 unidades para baixo. Se eu somar dois vetores dessa forma aqui, eu obtenho esse vetor B que está aqui. Agora, eu vou usar um artifício. Eu vou dizer que existe um vetor que ele tem tamanho 1, certo? Esse vetor, eu vou dar um nome especial para ele. Então, por exemplo, eu vou dizer que esse vetor, se ele tiver tamanho 1 e se ele estiver na direção horizontal, no sentido positivo do eixo X, eu vou chamar esse vetor de I. Eu poderia chamar do que eu quiser.
Resolvi chamar de i. Agora, se esse vetor ele tiver tamanho 1, ele estiver na direção do eixo y e no sentido positivo do eixo y, eu vou chamar esse vetor de j. Ou seja, ele é um vetor que tem tamanho 1. Se ele estiver na direção x e no sentido positivo, o nome dele é i. Poderia dizer que o nome dele é a, b, c, mas eu resolvi escolher i. E se o vetor ele for positivo e estiver na direção y, no sentido positivo do y, eu vou chamar ele de j. Né? Também poderia chamar de qualquer coisa, escolhi o vetor j. Mas por que eu estou fazendo isso? Observe o seguinte, esse vetor aqui, que é o que eu chamei de 4 para a direita, você concorda que é a mesma coisa que pegar o vetor i, é um vetor que ele tem uma unidade. Se eu pegar 4 e multiplicar por i, vai dar esse vetor aqui. É um vetor que é 4 para a direita. Porque o que é 4i? É o i 4 vezes. Se eu somar o i 4 vezes, vai me dar esse vetor aqui. E esse vetor, que é 3 para cima, eu posso chamar ele de 3j. Porque se eu pegar o 3 e multiplicar pelo j, o que significa isso? Significa pegar o j 3 vezes aqui. Então, se eu pegar o j e somar 3 vezes, vai me dar esse vetorzinho aqui. Então, eu posso representar o vetor A dessa maneira também. Ó. Ele é 4i mais 3j. Em determinado momento, você vai começar a usar esse i e esse j para saber onde você está, para saber como se localizar. Ou seja, toda vez que eu coloco o i, eu sei, na verdade, é que eu estou no sentido positivo do eixo x. Toda vez que eu coloco o j, eu sei, na verdade, que eu estou no sentido positivo do eixo j. Vocês vão ver daqui a pouco como é que isso vai ajudar a gente a resolver nossas equações, nossas questões. E o vetor b? Bom, vamos pensar um pouquinho. Se para cá o vetor é i, se eu fizer a mesma coisa, só que com o sentido oposto, o que é um vetor que ele é igual em módulo, igual em direção e o sentido oposto? Ele é o que nós chamamos de menos. Então, para cá, o vetor de módulo 1, que está na direção x, porém no sentido negativo de x, ele é chamado de menos i. E o vetor de módulo 1, que ele está na direção y, porém no sentido negativo de y, ele é chamado de menos j. Então, como é que seria isso aqui? Isso aqui seria o seguinte. Eu posso escrever o meu vetor b agora dessa maneira aqui. Ele tem 3 na direção menos j. Então, 3 vezes menos j, a gente já viu que esse menos ele pode ficar em qualquer lugar. É mais comum você encontrar ele assim, ó, menos 3j. Significa que ele vale 3. Esse menos significa que é o sentido negativo. E esse j, desculpa, menos 3i. Porque aqui é na direção x. Se bem que o j vai dar a mesma coisa. E na direção j eu também tenho 3 para baixo. Então, isso aqui é menos também 3 na direção j. Então eu posso representar esses meus vetores também em função desses vetores que eu disse que valia 1 e chamei de i e j. Tem também o terceiro vetor, se eu estiver trabalhando em 3 dimensões, que é o k, mas ele não é levado em consideração aqui agora. Mas o importante é que eu posso usar esse artifício e vocês vão ver nesse exemplo aqui como isso vai ser interessante para a gente. Certo? Bom, então esses vetores i e j, eles são muito usados. E eles recebem um nome especial. Se você observar, eu não coloquei uma setinha para frente. Eu coloquei um chapeuzinho. Toda vez que você tem um vetor com essa notação aí, com um chapeuzinho, significa que ele é um vetor unitário. Ou seja, é um vetor que vale 1. E na verdade ele é usado para orientar a gente. Então quando eu falo que eu tenho 3i, significa que eu tenho um vetor de tamanho 3 na direção x no sentido positivo. Se eu falar que eu tenho menos 7i, significa que eu tenho um vetor de módulo 7 na direção x, porém no sentido negativo. Então, fazendo isso dessa maneira, isso vai ficar um pouquinho mais simples. Esse vetor é tão famoso que ele recebe um nome especial. O nome desses vetores unitários é chamado de versores. E aí eu fiz aqui um pouquinho maior para que a gente pudesse enxergar melhor. Se eu tiver um vetor de módulo 1 nesse sentido, ele é chamado de i. Aqui nesse sentido, j. Nesse sentido aqui, ele é o menos i. E nesse sentido aqui, ele é o menos
J. Então vamos ver um exemplo aí de como a gente pode aplicar isso na prática e isso pode facilitar a nossa vida, né? Eu coloco aqui, escrever A e B em função de I e J e em seguida calcular o módulo de A mais B. O módulo de A mais B, como é que eu faço isso? Olha como é que vai ficar simples. A e B em função de I e J, eu vou escrever aqui, ó. Então massa, o A é igual a 4I mais 3J e o B é igual a menos 3I menos 3J. Mas eu posso escrever um vetor dessa forma? Posso. Isso aqui estou dizendo que é, quando eu coloco I, eu estou dizendo que é 3 na direção X, ou seja, na direção horizontal, no sentido positivo. Então estou dando aqui módulo de direção e sentido. Mais 3, aqui no caso na direção, no sentido negativo. Mais 3 na direção vertical e no sentido negativo. Então estou dando dois vetores aqui, com módulo de direção e sentido. Então isso aqui é uma escrita de um vetor, não é um número aqui, certo? Agora eu quero somar A mais B. Essa que é a cereja do bolo. Somar dois vetores assim fica bem mais fácil, porque uma vez que eu separo os vetores, a soma ela fica como se fosse uma soma entre números reais, uma expressão algébrica. Por quê? Porque quando eu somo A mais B dessa maneira aqui, eu vou somar eles separadamente, ou seja, eu vou somar o que está na direção X com o que está na direção X. E aí a gente já viu, se eu estou tudo na direção X, a operação ela fica como se fosse uma operação de números reais. Porque se eu pegar dois vetores que estão ambos na direção do eixo X e no mesmo sentido, basta eu somar como se fossem números reais. Se eu pegar dois vetores que estão na mesma direção, X por exemplo, em sentidos opostos, basta eu subtrair, ou seja, somar com o número negativo como se fossem números reais. Então aqui eu vou fazer isso porque facilita a minha vida. E aí chega um pouquinho mais próximo do que a gente está acostumado. Trabalhar com operações com números reais. Então é essa a grande sacada aqui. Então o que seria o A mais B? Eu tenho o vetor A mais o vetor B. Quem é o A? O A é 4I mais 3J. Isso somado com menos 3I menos 3J. E agora eu vou fazer essa operação aqui. 4I menos 3I vai dar mais 1I, ou simplesmente I. Botar 1I. 3J menos 3J vai dar 0. Então a soma de A mais B é simplesmente 1I. O que significa 1I? Significa que é um vetor que ele tem módulo 1, ou seja, esse tamanho aqui vale 1. Ele está na direção quem? Na direção horizontal, em cima do eixo X, e aonde? No sentido positivo do eixo X. É isso que eu estou dizendo quando eu falo que o módulo, o vetor resultante dessa soma vale 1 na direção I.